E aí, turma, tudo bem com vocês? Hoje, domingão, vocês sabem que normalmente eu não gravo vídeo de domingo, na verdade eu gravo os vídeos de domingo, mas eu não coloco eles aqui, eu deixo eles para postar durante a semana. Mas hoje, eu tava voltando de viagem desse feriado prolongado, e eu tava conversando com a minha esposa sobre seguro de vida. E eu lembrei que eu tenho um material muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Foi uma live que eu e o Wallace fizemos, você já conhece o Wallace, é meu grande amigo, meu assessor de investimentos, e a gente chamou uma pessoa chamada André Braga, que ele é o especialista de seguros lá da Redoma, que é o escritório que o Wallace trabalha. E ele trouxe sobre a importância de seguro de vida e trouxe um ponto que para mim foi assim, uma virada de chave, que é o seguro de vida internacional. Você fazer seguro de vida lá nos Estados Unidos. Eu particularmente eu não conhecia isso, foi bastante interessante porque eu sempre achei que a gente tinha que fazer seguro de vida na nossa moeda. Na verdade, tem muitas pessoas que nem seguro de vida fazem, mas para quem faz, é importante saber que tem uma alternativa que é muito interessante, que além de fazer o seguro de vida aqui, é fazer fora, porque tem uma proteção muito grande do seu capital. Vocês sabiam, vocês vão ver lá na live, vocês sabiam que, se, por exemplo, se a pessoa que fez o seguro ela se suicida, o beneficiário perde o direito aqui no Brasil? Nos Estados Unidos, passados 3 anos de seguro de vida, a pessoa assegurada, ela, mesmo que ela venha cometer suicídio, o beneficiário não perde o direito. Vocês sabiam disso? E tem muitas outras coisas que são interessantes, além de você ter uma parte do seu patrimônio em dólar. Então, pessoal, assistam essa live, é um material de extrema qualidade que eu acho praticamente impossível vocês encontrarem aqui no YouTube e de maneira gratuita um material de tão boa qualidade. E se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aqui na descrição os contatos do Wallace lá do escritório dele para vocês terem mais informações sobre esse tipo de modalidade de seguro, tá bom? Então, bora para a live. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de quem está aí, para quem também está assistindo gravado. Hoje que a gente comentou, o nosso é seguro, né? Seguro de vida. Wallace, quer fazer as honras aí do nosso convidado? Pessoal, boa noite. A gente trouxe aqui o André Braga, que é a nossa referência aqui no escritório, na Redoma. Tem mais de 20 anos aí de seguros, né? A gente sabe que o seguro de vida tem um certo preconceito, né? Então, a gente trouxe aqui seguro internacional, que é um degrau acima ali de seguro de vida, né? Um pensamento de segundo nível, vamos dizer assim. Trouxemos o André, que tem uma grande experiência nesse mercado, vai esclarecer aí todas as dúvidas, fazer um briefing do porquê que é importante, né? O que a gente tem que analisar, quais as opções disponíveis que a gente tem, porque as diferenças entre o seguro que a gente tem aqui, os mais tradicionais, a MetLife, a Prudential, né? Comparado aos seguros internacionais, tá bom? André, seja bem-vindo, a casa é sua. A gente se chama por primo, né? Porque veio do grupo aqui do Primo Rico. Fique à vontade, você acaba de ser titulado como primo também. Maravilha. Obrigado, Wallace, pela recepção. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Vou falar rapidamente. Eu vou deixar aberto a perguntas. Quem quiser interromper, o Wallace me avisa, faz a pergunta pelo chat, aí nós vamos embora e eu respondo as perguntas, porque para que vocês não percam a linha de raciocínio, tá bom? Então, eu tenho um pouquinho mais de 20 anos aí de experiência de mercado. Comecei como cliente, na realidade, era industrial e me apaixonei pelo seguro de vida, né? E até então nem filho eu tinha. Hoje eu tenho 2 filhas, sou casado desde 99 e hoje para mim é de suma importância esse movimento que eu tomei lá atrás, né? Obviamente, falar de seguro de vida não é agradável. Eu costumo brincar que todo mundo acorda todas as manhãs, graças a Deus, e ninguém fala assim, hoje é um bom dia para morrer, né? Ninguém tem esse pensamento, porque nenhum dia é um bom dia para morrer, né? Então, assim, já paguei algumas indenizações. Então, depois que eu paguei a minha primeira indenização, ali foi onde eu dei, de fato, valor ao que eu faço hoje, tá bom? Então, basicamente, qual é a importância de um seguro de vida? E pós-Covid, isso tomou um grau muito grande, muito forte. Depois eu queria entender quem tem seguro de vida, quem não tem, porque eu estou aqui mais para um bate-papo do que para uma exposição, né?
Então, o pós-Covid, eu estou sendo muito procurado por pessoas que querem deixar a sucessão de patrimônio, né? Então, são alguns erros crassos que o ser humano comete, que uma pessoa que tem todo o patrimônio dela imobilizado, que é cultural do brasileiro, ok? Comprar imóveis, comprar imóveis, comprar imóveis, comprar imóveis. Hoje nós temos no Brasil um imposto chamado causa-mortes, que era para ter sido aumentado na época da Dilma. Conseguiram segurar, não passou, provavelmente esse imposto deva aumentar, ok? Entre advogado e imposto, gira em torno de uns 10% do patrimônio. Hoje, nos Estados Unidos, é comum um brasileiro ter casa nos Estados Unidos ou em Portugal. Ele faz o quê? Ele compra na pessoa física, ele financia e ele esquece que nos Estados Unidos o causa-mortes é 58%. Se esse provedor de família morrer, 58% do valor do imóvel tem que ser pago para o governo americano. E, normalmente, em grande parte dos casos, a viúva não tem esse dinheiro. Então, o que acontece? Ela acaba perdendo o imóvel. Tá? Então, são erros crassos que o ser humano comete, e talvez comete até por falta de conhecimento. Então, o que eu estou aqui para passar para vocês é conhecimento, ok? Importância do seguro de vida. Para quem é jovem e para quem tem saúde. Infelizmente, quanto mais velho eu for ficando, mais caro o seguro se torna e mais difícil a sua aprovação, né? Quanto mais jovem eu for, mais inteligente de contratar, ok? Importante para o provedor de família. Muitos empresários, também é outro erro crasso, entendem que o dinheiro tem que estar 100% na empresa. Isso é um erro brutal. Por quê? A empresa pode ter um contratempo do dia para a noite. Ou o empresário vive rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre. Né? O empresário é um primo também, né, Wallace? Então, rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre, riquíssimo, paupérrimo, né? E, normalmente, quando ele está paupérrimo, é onde ele pensa em cancelar o seguro de vida dele. Ah, não tem o seguro de vida, mas ele continua andando de Land Rover. E continua pagando o seguro da Land Rover. O que, ao meu ver, não tem sentido nenhum, né? Então, importância do seguro de vida. 1, proteção para sua esposa e seus filhos. 2, e o que hoje a gente está sendo muito procurado, sucessão pessoal, né? Eu quero deixar definido que este dinheiro vai para tais herdeiros. 3, sucessão empresarial. É muito difícil falar com sucessão empresarial. Se tiver algum empresário nos ouvindo, eu gostaria que se manifestasse, principalmente se ele tiver sócios, né? Como se utiliza uma apólice de seguro de vida numa sucessão empresarial? É simples, é feito o valuation da empresa, quanto pertence a cada sócio, e é feita uma apólice deste montante protegendo a empresa se este sócio não tiver mais. Se esse sócio morrer, a empresa paga a indenização para a viúva e automaticamente as cotas são redistribuídas para o empresário que ficou. Isso é extremamente salutar. Só que o empresário precisa ter visão, ok? Então, basicamente, as utilizações são essas. Seguro de vida, Brasil ou lá fora? Tem alguém que quer me responder essa pergunta? Fazer no Brasil ou fazer fora? Eu posso dar minha opinião? Claro. Eu não sei, é o fato de eu morar aqui, não sei se talvez seria o uso seria melhor fazer aqui, não sei. Ó, tá dando Brasil, hein? Tá dando Madalena, Brasil. 2-0 Se eu moro Brasil. aqui, por que fazer fora? Maria Isabel, Brasil. Tem.
Tem esse mito aí, né? Vamos desvendar Maravilha. isso. Então, temos 2-0 Brasil de 12 pessoas, né? Então, por enquanto, a gente pode ter talvez um empate aí, uma virada. Primeiro que seguros brasileiros, em via de regra, são caros. Seguros brasileiros, em via de regra, são caros. Por alguns motivos. Basicamente, é o cálculo atuarial. Atuarial é o matemático da seguradora que vai calcular o risco que essa seguradora está tomando de o cliente pagar o prêmio do seguro, um mês depois ele morrer e ter que pagar essa indenização para os herdeiros, ok? O atuarial nos Estados Unidos é infinitamente melhor do que no Brasil, porque mais pessoas fazem, obviamente, o risco é diluído. Segundo motivo, e aí eu vou pedir ajuda aos universitários, que a memória aos 50 anos começa a ficar falha. IRB, Instituto de Resseguro Brasileiro, até então era um monopólio. Quando abriu o monopólio? 2015? 16? Então, é assim, você imagina uma seguradora pegar a apólice do Wallace, 5 milhões de reais. 2017. Então, não estou tão ruim assim, errei 2 anos. Um para 2 anos. Então, eu já respondo essa pergunta aqui, mesmo com a alta do dólar. É uma pergunta importantíssima e inteligente para se responder. Então, é assim, se eu só tenho uma resseguradora no país, que é um monopólio, e ela que pode, é a única que pode ressegurar e segurar a seguradora, se por um acaso a seguradora pegar uma apólice grande. Você concorda que não tem como? Não tem disputa? Tudo que não tem concorrência, o IRB fazia até então o que ele queria. Tá bom, para essa apólice do Wallace de 5 milhões, eu vou te cobrar tanto. Obviamente, a seguradora pegava, recalculava isso, porque ela era obrigada por lei a diluir o risco, recalculava isso e mandava para o Wallace. É óbvio que ficava um custo imbecil, no português claro. Após a quebra do monopólio, em 2017, entraram algumas seguradoras no Brasil, mas a maioria não entrou para seguro de vida. Entraram para seguros infinitamente maiores do que seguro de vida, porque o brasileiro, pré-Covid, nós temos um ponto importantíssimo aí, tá bom? Pré-Covid, o brasileiro tinha um preconceito muito grande sobre seguro de vida. Pós-Covid, eu nunca fui tão procurado na minha vida inteira para fazer seguro. Nunca. Porque as pessoas perceberam, ou elas perderam algum ente querido, eu mesmo fiquei 15 dias com falta de ar, com Covid. Você percebe que a nossa vida é frágil. E eu tinha um amigo que dizia na brincadeira, e a mais pura verdade, nós começamos a morrer no dia que nós nascemos. E a mais pura verdade, né? Eu tenho um geriatra, um cliente meu, que ele também usa uma metáfora que é espetacular. Nós somos basicamente a original. Passou um ano, você está fazendo uma cópia da original. No ano seguinte, você vai fazer a cópia da cópia. No outro ano, a cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. Vai chegar uma hora que essa cópia está completamente danificada. E isso é a nossa vida, porque a gente não regenera células, né? Então, eu vou voltar a repetir. Seguro de vida se faz quando eu tenho saúde, ok? De nada adianta eu ir no Banco Itaú, de nada adianta eu ir no Bradesco, né, em outros bancos, não vou citar muito o nome, de nada adianta eu ir nos bancos de primeira linha, no gerente, que está ali para cumprir meta, e falar assim, eu quero fazer um seguro de vida. Ele vai assinar aquele papel com 249 exclusões. Entre elas, choque anafilático. Se alguém tiver com dúvida, por favor, se alguém tiver uma apólice de banco, faço questão de fazer uma visita e mostrar onde estão os 249 riscos excluídos, ok?
Vou responder a tua pergunta. A pergunta sobre o dólar. Mesmo com o dólar alto, quem disse que o dólar está alto? Você pode me garantir isso? Então, essa é a primeira questão. Matheus, responde no chat para mim, por gentileza, quantos anos você tem? 33. Que maravilha. Ótimo. Eu tenho 51, Matheus. 1994. Não me responde que é a Copa, tá bom? Não vale. O que aconteceu em 1994 no Brasil, por favor? Entrada do real. Obrigado, Matheus. Boa, garoto. Quanto que era $1 em 1994? Pelo menos um cara que não é tão apaixonado por futebol. Matheus, consegue ver meus dedos? 1 para 1. $1 chegou a ser 95 centavos. Ao contrário, né? O real era valorizado ante ao dólar. Se você tivesse, naquela época, R$1 milhão, Matheus, você, de fato, era milionário. O sonho da minha geração, eu te falei, eu tenho 51, o sonho da minha geração era, em 1994, chegar em R$1 milhão, porque ali era o dinheiro da aposentadoria. Se eu chegasse em R$1 milhão, eu era muito rico. Hoje, não menosprezando, mas R$1 milhão foi corroído pela inflação. R$1 milhão é um apartamento hoje, ok? Matheus, e $1 milhão naquela época? R$1 milhão. Eu tinha uma equipariedade entre ambas as moedas. E $1 milhão hoje, Matheus? 5.600.000. É dinheiro ou não? Então, você é, de fato, milionário, ok? Tem um outro ponto bastante, ó. Isso aí, garoto. Você é jovem, você tem muito tempo pela frente, né? Então, é assim, quando eu for pensar, faça 3 quadrados na tua vida. Dinheiro de curto prazo, faz um C. Quadradinho do meio, dinheiro de médio prazo, faz um L, dinheiro de longo prazo. Dinheiro de curto e médio prazo, Matheus, deixa com os moleques aqui que eles trabalham super bem. Dinheiro de longo prazo, dolarize, meu amigo. Dólar é dólar, sempre foi. Nós passamos por mais de 14 moedas. 14. Então, Matheus, para dinheiro de longo prazo, eu garanto para você, dolarize teu patrimônio. Você vai ficar feliz. Para um menino como você, me permita te chamar menino, um seguro de vida lá fora vai custar muito barato, Matheus. Muito barato. E é um seguro que você também tem uma vantagem perante os seguros brasileiros. As apólices brasileiras, elas são corrigidas para tirar essa deteriorização de patrimônio, para tirar a inflação que nos come anualmente, mensalmente. Então, normalmente, elas são corrigidas no prêmio, IPCA mais alguma coisa. E elas são corrigidas também na proteção de seguro, IPCA mais alguma coisa, perfeito? Normalmente são os mesmos. Então, o que acontece? Eu protejo o meu patrimônio de uma desvalorização, só que em contrapartida eu estou pagando também mais caro anualmente. Então, não tem sentido. Eu só estou protegendo a minha apólice de manter mais ou menos o mesmo poder de compra lá na frente. Ok? Nas apólices internacionais, é simples a matemática. Dólar é dólar, sempre vai ser e sempre será. Eu não consegui ver a tua pergunta. Vê qual que é a segunda pergunta, por favor, que ele fez. Ele está perguntando, entendi, existe alguma seguradora que você possa indicar? Existe. Eu trabalho para algumas companhias, né? A gente tem uma parceria com algumas companhias. E aí, normalmente, o que a gente faz? Cada cliente tem o seu perfil, é o que eu chamo de build to suit. Pode ser que uma seguradora ofereça uma coisa melhor para você, pode ser que outra seguradora ofereça coisa melhor para você. Pode ser que até uma seguradora no Brasil ofereça coisa melhor para você. Então, é uma análise que é feita dentro do teu perfil, né? Eu acabei de fazer hoje uma apólice, é um cliente meu de muitos anos, e ele me procurou para aumentar um pouco a apólice dele, e eu
numa conversa veio sobre fazer a apólice de seguro de vida lá fora para a mãe dele. Tira o amor. Vamos para a razão. Na lei da vida, a probabilidade da mãe dele, que tem 73 anos, falecer é infinitamente maior do que a dele, que tem 40. Ok? Isso pertence a Deus, não pertence a nós. Mas na lei da vida, a probabilidade é maior da morte dela. E aí estávamos conversando hoje, ele falou, André, quanto custaria para minha mãe uma apólice de R$500 mil? Deu R$500 mil para a mãe dele, 14 mil de prêmio no ano, ok? Aí ele falou, nossa, eu não vou dar o nome porque eu não posso ser antiético. Eu tenho um seguro aqui no banco e eu pago R$2.000 por mês para minha mãe. Falei, vamos dar uma olhadinha na apólice? Ele pagava há alguns anos já, tá? E eu vou explicar para você o que acontece quando ela fizer 75 anos, tá bom? Aí eu falei, posso dar uma olhadinha no capital segurado? O capital segurado dela era R$200 mil. Ele pagava R$24 mil para ter R$200 mil em caso de morte. E aí vem aquela pergunta clássica. Há quanto tempo você paga? Mais ou menos uns 6, 7 anos. Você entendeu que daqui a pouco ele deixou dinheiro na mesa? E o que acontece com a lei brasileira? E isso é SUSEP. Se tiver algum corretor nos acompanhando, se puder dar opinião, eu agradeço. Se tiver algum advogado nos ouvindo, a SUSEP é a Superintendência de Órgãos Privados, que é quem regulamenta todos os seguros que existem no Brasil, ok? A lei ela é muito clara. Cabe à seguradora a renovação de um seguro ou não. E o prazo de vigência das apólices é de 12 meses. Sabe o que vai acontecer com essa senhora quando ela completar 75 anos? A seguradora gentilmente vai mandar uma carta para ela falando, a partir de hoje, ao invés da senhora pagar 2, a senhora vai pagar 4 mil por mês, para ter uma proteção de 200. Então, eu pago 48 para ter 200. Qual é a vantagem nisso? Porque o atuarial prevê que a probabilidade de morte aos 75 começa a ficar grande e ela vai ter que pagar os 200 mil para os beneficiários, ok? Então, existem excelentes produtos no Brasil, porém o custo Brasil, ele é alto, porque, de novo, nós temos basicamente uma resseguradora, 2 ou 3 resseguradoras, ok? Então, isso faz com que as seguradoras não consigam ter um custo de resseguro alto e esse custo é repassado para a gente, tá? Respondi tua pergunta, Matheus, só me dá um ok para eu prosseguir. André, aproveitando que isso que você falou sobre a questão do seguro ser caro ou não, isso tem muito a ver com o risco do nosso país em si, tudo que você falou em questão da moeda, ou ele está muito relacionado com a questão de a gente não ter resseguradora? Ele é um mix de coisas. Número 1, e mais importante, não ter resseguradora. Uma apólice que eu faça de $5 milhões, nenhuma seguradora aguenta esse risco sozinho no Brasil, ok? É impossível. E aí eles vão, obviamente, para a resseguradora, né? A lei americana obriga as seguradoras a distribuírem esse risco, é obrigação. Mas eu tenho caixa, eu tenho reserva, eu aguento essa apólice sozinha, para mim é importante. Esquece. É a lei, ele é obrigado a ressegurar, ok? Esse é o primeiro ponto, a tua pergunta é boa. Segundo ponto, se você pegar nesse universo de pessoas, nós estamos em 23, é isso? Tá oscilando, agora deu 15, mas você chegou a 20, então estamos oscilando. Se eu pegar esse universo de pessoas que nos vêm, isso é estatística, cara. Se eu pegar o universo de 1.000 pessoas no Brasil, eu garanto para você, 50 tem seguro de vida. Se eu pegar o universo nos Estados Unidos de 1.000 pessoas,
600 têm seguro de vida. Então, eu distribuo o risco numa quantidade maior de pessoas. E o terceiro ponto importante, para não estender muito, é o custo Brasil. Você pode me explicar? Me fala um carro que você gosta, vai? Um carro bacana. Deixa eu ver, o meu Toyota o Cross, Corolla Cross. O Crosser me pegou. É porque é o que eu tenho. O Crosser me pegou. Vai, vamos os que eu tenho de cabeça, vai. Pega uma Porsche Cayenne. Ah, você tá falando, aí eu tô pensando O carro Tá. mete estrela, vai, pô. Ah, tá bom. Mete Vai estrela. uma Range Rover. Range Rover. Deixa eu falar da Cayenne, que é o seu Tá bom, preço. vai, tá bom, quer falar Tá bom. Você pega o puta cara chato, olha assim. E pega uma Cayenne. Uma Cayenne, nos Estados Unidos, $55 mil. Você pode me dar alguma explicação por que esse carro no Brasil é R$500 mil? Daí para cima? Custo Brasil. Porque o carro produzido na Alemanha é o mesmo. E nós temos um parque fabril espetacular, cara. O Brasil era para ser a China. Então, é simples, é o custo Brasil. O mesmo se aplica às apólices de seguro de vida. Você quer um ponto mais legal ainda? E aí tem que me responder com sinceridade, hein? Você prefere investir em IPCA+, ou você prefere investir em SP500, índice das 500 maiores empresas americanas? Pô, aí é sacanagem perguntar SP500, claro. Então, as apólices que têm resgate no Brasil, elas são tudo atreladas IPCA. a IPCA+, que, de novo, eu vou repetir. Me desculpe se eu estou sendo repetitivo. Eu vou repetir. Só serve para que a gente tenha a falsa sensação que eu não perdi poder de compra futuro. Porque se eu corrijo o meu prêmio em IPCA+, e se eu corrijo a minha apólice em IPCA+, meio que 6 por meia dúzia. As apólices lá fora, a maioria, elas são atreladas a SP500. Aí vou responder ainda aquela pergunta do Matheus, sem sacanear, né? Que eu falei, eu não sei se o dólar está barato, se está caro. Ninguém sabe para onde o dólar vai caminhar. Se alguém tiver essa resposta, pode correr desse cara, que ele vai estar mentindo. E são 23 anos fazendo isso, hein? E eu não sei para onde o dólar vai, tá? Então é assim, como é o processo de contratação? As apólices americanas precisam obrigatoriamente passar por uma inspeção médica da companhia, ok? Feita a inspeção, é aberta uma conta corrente lá fora para esse cliente. O cliente faz uma remessa oficial de dinheiro para essa conta. E dessa conta ele paga a apólice de seguro. A lei ela é muito clara. Qualquer brasileiro pode ter dinheiro lá fora desde que ele declare. Pagamento dos impostos vai acontecer na repatriação do capital. Perfeito? Se você acha que o dólar está alto, Matheus, só manda o dólar para pagar esse ano. Quando o dólar abaixar, sabe o que você vai fazer, Matheus? Dolarizar o patrimônio. Então, você vai fazer uma elisão de divisas, que é a forma correta de expatriar o seu dinheiro. Você vai declarar esse dinheiro no seu imposto de renda. Nós estamos aqui para te auxiliar com isso. E você pode fazer com esse dinheiro o que você quiser. Se você quiser comprar a Porsche Cayenne lá fora e ser rico lá fora, eu garanto que você não vai nem precisar blindar, tá bom, bonitão? Você pode ter a tua Porsche Cayenne lá. Você pode comprar um barco lá fora. Eu garanto para vocês que o Mar do Caribe é bem bacana, né? Então, dá para comprar um barco. Pô, qual é a vantagem? Um barco lá fora é em torno de 10% mais barato do que aqui. 20%, 30%, tá bom? Então, voltando para o foco da pólice. O dólar abaixou, é tudo que eu quero na minha vida. Mando mais. Porque Mamá já me ouviu várias vezes falar isso. A conta lá fora é um balde. Eu encho esse balde de água, eu encho esse balde de dinheiro
Quando eu encho esse balde? Quando o dólar está barato. Porque volta sempre para 1994. R$ 1 era $1. Nós tivemos plano Collor, plano cruzado novo, real, réis e tantas outras moedas. Então, o dólar está barato, eu dolarizo para poder pagar a minha pólice lá fora. Outra vantagem, a partir do momento que eu trave, o menino Matheus, com 33 anos, Matheus, vou te falar uma coisa que você vai ficar feliz. Pode ligar para o pessoal, amanhã a gente já organiza a tua apólice. Com 33 anos, você trava o teu preço da apólice até os seus 100 anos de idade. Você vai ter aumento zero no teu prêmio, Matheus. Zero. Isso é uma grande diferença. Então, quanto mais o dólar subir, mais contente eu fico. André, aproveitando que o Marcelo entrou aí, temos dois especialistas aí, um seguro internacional, um seguro nacional, né, para agregar aí no nosso bate-papo. Como que funciona a operação do pagamento do prêmio e do recebimento dessa cobertura, o operacional? Como que é feito? É por boleto? Tem que abrir uma conta lá fora? Se puder depois explicar, que eu acho que o pessoal deve ter dúvida nisso também, né? Porque aqui a gente entende, né? O seguro nosso aqui é fácil, né? Criar uma previdência, debita lá da conta, ou, enfim, cartão de crédito, é mais tranquilo essa operação. E também, poxa, deu BO lá, deu sinistro, vai pagar a cobertura. Para quem, como que funciona pagar? E se não pagar, como que eu vou lá? Aqui eu coloco aqui Prudential do Brasil, vou lá na Prudential, né? Se o corretor não tiver mais contato com ele, explica um pouquinho dessa segurança por trás disso, por favor. Espetacular. Tua pergunta é espetacular. Eu vou responder porque o Mamá gosta de Prudential. Mamá é Prudential na veia, cara. Então é assim, vamos lá. A tua pergunta é espetacular. Eu tenho várias formas de mandar o dinheiro, ok? Antigamente, quando eu comecei, era comum os life planners da Prudential, que são vendedores de seguro, porque eles não são life planners, né? Hoje, Prudential você pode comprar na XP, você pode comprar no Itaú, você pode comprar Prudential em tudo quanto é lugar, tá bom? Mas eles eram life planners, tinham contratos exclusivos com a Prudential, não podiam fazer mais nada, né? Mas eles vendiam uma pólice de seguro de vida, que é boa, é espetacular, só é cara, né? Então, se eu posso ter o mesmo produto por menos dinheiro e me sobra mais dinheiro lá na frente, não tem sentido eu continuar pagando o Prudential, tá bom? Eu já visitei pessoas que pagam R$50 mil de Prudential por mês. Por mês, não é por ano. Por mês. Não tem sentido nenhum, mas tudo bem, tá? Então, porque ele comprou como investimento, ele não comprou como uma pólice de seguro de vida, tá bom? Então, vamos lá. Lá atrás, eu vou usar uma palavra, me perdoem as mulheres que estiverem nos ouvindo, existia uma prostituição muito grande nisso. Porque eram pessoas que... Essa era o estereótipo do vendedor de seguro, ok? Era aquele cara que deu errado em tudo e foi vender seguro. Vocês já devem ter ouvido essa conversa, né? E aí, o que o cara fazia? Vendia seguro e ele não estava nem aí. Eu cansei de ver, nesses 23 anos, o cara indo lá no cliente, recebendo 5, 6, 7, 8 mil dólares em espécie e remetendo ilegalmente para a seguradora. A ilegalidade está aí. A ilegalidade não está no seguro. A ilegalidade está na remessa. Eu já cansei, inclusive, Wallace, de ver pessoas que iam no cliente, recebiam em cheques, transformavam em dólar e não pagavam a seguradora, ficavam com o dólar. Iam postergando para dar informação para o cliente. Só que dizem, né, que tem 3 coisas que você não esconde na vida: o sol, a lua e a verdade. Essas 3 coisas, um dia, elas vão aparecer, né? Então, como a gente foi descobrindo isso nesse universo? Olha, você sabia que não pagou aquela pólice? Pô, por que não pagou? Porque o corretor foi lá, pegou o dinheiro e não pagou. Aí, lógico,
Se a seguradora não recebe dinheiro, como ela vai pagar? É óbvio, né? Já teve, inclusive, broker que fez um contrato fraudulento. Isso é. Então, forma mais correta de fazer. Você pode ir na tua corretora, você pode falar com a mamá, você pode ir no teu banco, você pode mandar a remessa oficial de dinheiro para a seguradora. Ok? Swift declara o imposto de renda no ano que vem. Sem problema nenhum. Tem alguns gatilhos tributários, que aí eu converso pessoalmente com quem tiver interesse, tá? Forma número 2. Eu mando dinheiro para uma conta lá fora. Desta conta lá fora, o dinheiro é pago para a seguradora, via ACH, que é débito direto em conta, via cartão ou via wire transfer, que é uma transferência que ele faz da conta dele para a seguradora. Perfeito? 100% legal, 100% dentro da lei. Tá? Ou, o que eu não recomendo, mas aí cada cabeça é uma sentença, eu posso pagar com um cartão de crédito brasileiro. Ok? Eu não acho isso correto, porque você está fazendo uma remessa de dinheiro não declarada para fora do país. E fazer uma remessa não declarada para fora do país, você está cometendo um crime. E isso é um crime inafiançável, ok? E ele não tem prescrição. Não importa se você fica 10 anos mandando dinheiro. Cada segundo que esse dinheiro está lá fora não declarado, você está cometendo um crime inafiançável, tá? Tem clientes que mandam por cartão de crédito? Tem. Cada um sabe o risco que assume, tá bom? Os nossos clientes vão sempre saber a verdade. Transparência absoluta. E hoje, só para finalizar a tua pergunta, hoje é comum e vai ser cada vez mais comum o brasileiro expatriar um pedaço do seu patrimônio, porque nós vamos viver um momento gigantesco de incertezas no país. E é o momento exato de falar, vou mandar um pedaço de dinheiro para fora. Se eu tenho como mandar, não há motivo de não mandar. Respondido a tua pergunta? Você quer que eu te responda como vem o dinheiro de indenização? Nós temos 2 tipos de produto. A pólice de seguro a termo, eu já vou explicar a diferença entre ambas, tá bom? E Universal Life. Universal Life, comparado com a Prudential, basicamente é a vida inteira, ou comparado com a Mafre, é o bem viver. Eu não me recordo agora qual é o nome do produto da MetLife. Daqui a pouco. Mamá, você lembra? Não, né? Não, vou pegar aqui, eu falo. Mas a MetLife também tem um produto similar e a Icatu está lançando um produto também similar, tá? Seguro a termo. Vantagens e desvantagens. E eu já não esqueci da tua pergunta, já respondo, tá, Wallace? Como volta? Seguro a termo é um seguro que o nome já diz, ele é feito por um termo. Então, ele serve para quem tem filhos pequenos e atravessa um momento financeiro não muito bom, mas mesmo assim entende que é importante ele proteger o filho dele, ok? É importante ele deixar a proteção para a família dele. Então, o termo ele é muito barato, mas ele não tem o retorno do seu capital. Então, ele é como os seguros que a gente tinha no modelo de seguro de banco no Brasil. Pago, 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 pago. Nunca vou receber nada de volta lá na frente. No Brasil, eu ainda tenho 249 exclusões que a seguradora vai fazer de tudo para não pagar. Tá bom? Existem vias de regras, obviamente que existem exceções, ok? Não estou te falando que nem todos os seguros não pagam, né? Isso seria uma blasfêmia, não vou jamais. Seguro Universal Life. Vou dar um exemplo. Pago 2.000 por ano. Lembra, sempre para o resto da vida os 2.000.
Destes 2.000 que eu pago anualmente, mensalmente, semestralmente, trimestralmente, parte desse dinheiro vai pagar o prêmio de seguro e parte vai para uma poupança em SP500, ok? O seguro Universal Life, o break-even, ou seja, o ponto de equilíbrio, onde eu vou pegar de volta todo o meu dinheiro que eu coloquei, é 10 anos, 15 anos. Então, eu coloquei 20 mil, nesse exemplo de 10 anos depois, eu protegi as pessoas que eu amo, eu não morri, eu tenho 20 mil de volta para receber, ok? Eu não falei para vocês que a lei é clara? Qualquer brasileiro pode ter dinheiro desde que ele declare? Se ele mandou 20 mil dólares para pagar uma apólice de seguro de vida e ele resolveu resgatar esta apólice de seguro de vida em vida, ele mandou 20 mil, ele está trazendo 20 mil, ele vai pagar 0 de imposto, esse dinheiro volta para o Brasil, para o Bradesco, para o Itaú, para a XP, volta para onde for, ok? Então, esta é a vantagem do Universal Life. A vantagem do Universal Life, eu posso, por alguns anos, deixar de pagar o meu prêmio. A seguradora vai entender que a apólice é importante para eu proteger minha família, ela vai pegar o dinheiro que eu tenho acumulado na minha poupança e ela vai pagar a apólice de seguro de vida. O termo não tem isso. O termo, se eu deixo de pagar, o seguro cancela imediatamente. Eu acho que, basicamente, o que eu podia falar é isso e eu vou explicar como eu trago. Em caso de vida, o dinheiro acumulou, mandei 20 mil, eu tenho 30 mil. Você vai colocar, se você mandou a remessa oficial para a tua seguradora, a seguradora vai devolver o dinheiro para o Bradesco, você vai pagar 15% de ganho de capital, ok? Se você tem uma conta lá fora, você vai mandar esse dinheiro para a conta lá fora, o governo americano, o governo português, o governo suíço não vai te cobrar, porque você está resgatando o dinheiro de uma apólice de seguro de vida, ok? Porque normalmente vocês não vão pagar impostos nesses países. Então não há cobrança de tributos sobre esse dinheiro. E você está falando quando em vida, né? Em vida. Em vida. Mandei 20 mil. Estou trazendo 40 mil de volta para minha conta nos Estados Unidos. Você nos Estados Unidos, você é um W8. Você não usa saúde, transporte e educação nos Estados Unidos. E por isso você não paga imposto nos Estados Unidos. Ok? Quem tem a condição de W9 ou quem tem a condição de residente fiscal nos Estados Unidos, nem pode contratar os seguros com a gente, tá? Porque as seguradoras americanas protegem o mercado local, tá bom? Então, em vida, no país que ele recepcionar, ele vai trazer o dinheiro e não vai pagar imposto. Se ele trouxer para o Brasil, ele paga 15% de ganho de capital. Em morte, respondendo a pergunta do Wallace, a apólice ela é muito clara. Uma apólice tem validade em âmbito terrestre. Não importa onde eu contratei. Ela é paga em qualquer parte do globo. Hoje eu moro no Brasil, amanhã eu mudei para a Austrália. Eu morri. Os meus filhos recebem esse dinheiro na Austrália se eles forem os beneficiários. Ela é líquida de qualquer tipo de imposto. É declarado como pecúlio, recebimento de apólice de seguro de vida. E não é tributável. Zero tributo. Zero. Por isso que ela está sendo muito utilizada para sucessão pessoal. Ô André, então no caso do seguro, não tem aquele limite de 60 mil dólares no caso de morte. Quanto maior a apólice, mais rigorosos eles são na aprovação, ok? Uma apólice até 500 mil dólares de proteção. Basicamente, um médico da companhia faz exame no cliente, na casa dele, ou ele vai até a clínica, coleta de sangue, coleta de urina. Tudo é enviado para os Estados Unidos. Eu tenho 3 possíveis respostas. Eu aprovo, eu reprovo ou eu sobretaxo, ok? As sobretaxações permitem ao cliente que ele fale o seguinte:
eu não quero, porque este prêmio não cabe para mim. Então, eu não quero. A seguradora vai lá e rasga o papel, tá bom? A aprovação tem um ponto também importante. Você tocou num ponto legal. Após 2 anos, as apólices americanas, seja a seguradora que for, tem zero exclusão. Zero. Se não houver mentira na contratação, que no direito é chamado de dolo, se não houver dolo na contratação, inclusive o suicídio é pago após o 3º ano de apólice. Vamos voltar um pouco no tempo, para quem é jovem, e vamos dar um cenário. Creche da Bolsa de 29. O Wallace era mega milionário, estava tudo na Bolsa, tinha 3 filhos, perdeu tudo. A cabeça desse cara vai para a lua. O cara vai lá e mete um balaço na cabeça. Tinha acabado de fazer uma apólice aqui no Brasil. Quanto ele recebe? 0. Ele perdeu tudo na Bolsa, fez uma apólice para proteger a família, despirocou, meteu um balaço na cabeça, se suicidou. 0. É risco excluído numa apólice brasileira. Tá? Quanto que ele recebe nos Estados Unidos, numa apólice americana, se for a partir do 3º ano? 100% do prêmio a viúva recebe. Eles levam muito em consideração a questão do perjúrio lá, né? De falar a verdade, né? De você, aquilo que você jurou é o que vale, né? Então eles confiam muito na tua palavra, né? É o trust, que o nosso amigo Eduardo Cunha conseguiu destruir a palavra trust. É um mecanismo que é usado na Inglaterra há anos. O cara conseguiu trazer um sentido pejorativo ao trust. É um instrumento inteligentíssimo de passar herança. Porque um CNPJ não morre. Um CPF morre. Então, é inteligentíssimo. Uma apólice de seguro de vida é isso. Eu vou passar aquilo para alguém que eu amo. Outro ponto importante. Numa apólice de seguro de vida feita no Brasil, eu tenho a figura da meieira, que isso é a lei brasileira. E, de novo, se tiver um advogado aqui, por favor, me ajude. Eu tenho a figura da meieira e eu tenho as figuras dos herdeiros legais. Ok? Só que as famílias hoje, elas estão tão diferentes do que eram há 30, 40 anos atrás. Hoje o cara tem ex-esposa, o cara tem marido, a menina tem mulher. Nada contra, a gente tem que respeitar as diferenças. Só que quando eu falo em leis, a lei muitas vezes pode travar o recebimento desse beneficiário. A lei brasileira pode fazer isso. Direito romano é o que rege a nossa lei. Direito anglo-saxão, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, o direito anglo-saxão diz o seguinte: eu, em vida, Marcelo, vou deixar 50% para minha esposa, e porque o André é um cara bacana, eu vou deixar 10% para ele e vou deixar 10% para o Wallace. E aí eu casei de novo. É um direito que ele tem. Ninguém é obrigado a amar ninguém para o resto da vida. E aí esses outros 30% vai para esta esposa nova. Ninguém na justiça americana consegue mudar isso. O André, aproveitando isso que você está falando, no caso brasileiro, o seguro de vida ele não entra em inventário. Não. No caso do americano, ele entra ou também não entra? Também não. Não entra em inventário, não responde por dívida, tem validade em âmbito terrestre, você recebe em qualquer parte do mundo, igual. O seguro brasileiro também poderia receber em qualquer parte do mundo? Sim. Só que aí, ó a porrada, 5,6 para 1. Então, eu recebi R$1 milhão, vou transformar em dólar. Filho, apanhou, né? Apanhou no câmbio, né? Entendeu?
Então eu brinco, vamos brigar pelo time que está ganhando, né? Para que eu vou brigar para quem vai apanhar? Não tem muito sentido, né? O André, vamos contextualizar um pouquinho aqui, né? Vamos dizer que para entrar no seguro, normalmente a gente acaba, depois descobre que tem um seguro porque está ali numa contribuição numa venda casada com a Previdência. Então, você começa no seguro pelo banco. Depois você entende que não é o melhor veículo, você muda para uma seguradora aqui no Brasil, tá? Aí o próximo passo, pô, vamos melhorando, vamos trazendo eficiência, a Evolução. gente vai para um seguro internacional. Claro, guardadas as devidas proporções, você tem alguma equiparação entre, por exemplo, tem R$ 200 para um jovem de 30 anos, tem uma cobertura de 1 milhão na Prudential. Para ter um seguro internacional, tem alguma relação de valores, só para materializar um pouquinho, né, para quem já tem um seguro, já entende que é importante, para deixar algo mais palpável? Podemos dar nomes sem risco de processo? Sem risco de processo, eu não garanto, mas... Então tá bom. Então, a seguradora X, você não está me garantindo, então eu vou falar seguradora X. A Começa seguradora com P e X termina com L. com real, né? A seguradora X é você que está falando, não sou eu. A seguradora X é uma puta seguradora. Nos Estados Unidos é uma gigantesca seguradora. E lá eles são life planners de verdade, que eles podem vender annuity, eles podem vender outros produtos, né? O modelo XP nada foi criado e copiado da Charles Schwab, da Pershing, que são corretoras gigantescas. Se você tem uma conta no Wells Fargo, no Bank of America, no Chase, você vai lá e fala assim, eu vim investir o meu dinheirinho. O cara vai olhar para tua cara e vai dar risada. Se você tiver muita grana, ele vai te mandar para o JP, vai te mandar para a Charles Schwab, vai te mandar para uma casa de investimento, para a Pershing, ok? Então, é assim, as seguradoras lá fora são muito grandes. Então, se você parar para pensar, existe correlação em números? Existe. Só que eu vou te dar um exemplo do que eu fiz essa semana. Eu peguei um cara que pagava de 42 anos, pagava R$ 11.500 nessa seguradora X, para ter 214 de seguro. É uma vida inteira, 10 anos. Então, cara, Esse é valor anual ou valor anual, 11 anual? mil por ano. 11 mil por ano. Em 10 anos, ele teria pago 110. Ah, mas o prêmio aumenta pelo IPCA, a proteção também aumenta. Tá bom, ele pagou 110 para ter 260, cara. Eu transformei em $500.000, ele pagou $3.000. Ele pagou 15. Só que em $500.000. Em 1.700.000 é muito diferente, cara. Lembra sempre que é sempre o atuarial, não tem como, não é diluído o risco em muita gente, tá? Segurança do negócio, não veio essa pergunta por enquanto, mas deve vir. Segurança do negócio. Tem aqui, ó, eu acho que tem uma que dá para avaliar Qual o que é risco a de crédito. garantia, né? Qual que é a garantia? Risco de crédito. Uma das companhias que eu trabalho foi fundada em 1850. Acho que tá bom, né? Acho que os caras já passaram por algumas crises, né? Então, é assim, me dá uma empresa brasileira que foi fundada em 1850 e está aqui até agora. Eu acho legal aqui, né, André, comentar que as agências reguladoras, como AM Best, entre outras, auditam essas empresas lá fora. E aqui no Brasil a gente tem a SUSEP, né, embaixo do Ministério da Fazenda, que também fiscaliza as seguradoras, né? Tem uma regra de solvência, né? A seguradora tem que ter uma saúde financeira para estar exercendo e podendo comercializar as apólices aqui no Brasil. Caso ela tenha uma solvência inferior a meio, ela tem que dar um break nas comercializações de apólice para sobrepor esse meio de solvência, para chegar no máximo a 1, para aí sim voltar a operar, aumenta as reservas, para aí sim poder operar novamente no Brasil. Então, tem uma série de órgãos reguladores para acompanhar a saúde financeira das seguradoras, tanto aqui quanto fora.
É similar ao que aconteceu com o IRB agora, recentemente, né? Da questão deles terem que emitir capital, né? Fazer captação para poder aumentar Tá. fazer aporte, né? Exatamente, o Marcelo falou espetacular, Mamá, parabéns. Basicamente, uma resseguradora, ela não quebra, ela é encampada. Isso aconteceu com uma seguradora chamada American Bankers, há muitos anos atrás, aconteceu com uma seguradora chamada Conseco, há muitos anos atrás, eles foram encampados, o governo americano falou, olha, você precisa aumentar suas reservas. Porra, não consigo. Você precisa aumentar a tua reserva. Ah, você tem até prazo tal. Não aumentou, o governo americano, o órgão regulamentador, entra e fala, a partir de hoje eu vou redistribuir a tua carteira de cliente para outra seguradora. E aí você recebe um comunicado que tudo aquele direito adquirido ele é portabilizado para essa nova companhia e a vida segue igual, tá bom? Foi importantíssimo o teu comentário, Marcelo. O André e Marcelo, acho que é uma pergunta bem básica, que até eu comentei com o André um pouco antes da gente começar a live, né? Que a gente sempre tem em todas as turmas do curso, que é a pergunta que é a seguinte: eu posso, em vez de pagar o prêmio do seguro, investir esse dinheiro em vez de pagar o seguro? O que vocês podem falar sobre essa aventura, digamos, não é nem opção, é uma aventura, né? Eu vou dar essa resposta para você, que foi exatamente aquela que eu te dei. Nós temos, infelizmente ou felizmente, se eu não me engano, foi Winston Churchill, me corrijam se eu estiver enganado. Nós temos duas certezas na nossa vida: que nós vamos morrer, ok? E que nós vamos pagar impostos. Não existem outras certezas a não ser essa. Pesquisem, se eu não me engano, foi Winston Churchill, na época da guerra. Então, assim, vou morrer, todo mundo sabe. A pergunta é quando? Então, aquela resposta que eu te dei, porra, eu estou no auge do meu ganho financeiro, 40 anos, tendo sucesso, explodindo. Você concorda que quanto mais sucesso eu tenha, fora a geração Bitcoin, né? Quanto mais sucesso eu tenho, mais trabalho eu tenho que impor. E o teu organismo é uma máquina, cara. Se uma engrenagem não funciona, pode dar ruim, pode dar problema. Então, eu comentei contigo, a probabilidade de infarto no homem, e aí é um infarto fulminante, dos 45, 42 aos 48, 49, 50. Eu já passei dessa fase, porque a veia dilata um pouco, então quando vem Mas o tem caminhos infarto, periféricos, né? Ela cria ele acha periféricos, outro caminho, entendeu? Então é assim, você está no auge do teu ganho financeiro, você infartou, você tinha um salário de 200 pau por mês, legal pra caramba. Quem era a maquininha de dinheiro, meu irmão? Era você. A tua mulher, a tua viúva, não vai fazer o mesmo que você faz. Ou vice-versa, tá bom? Tem muita mulher executiva hoje que toca o lar. Legal, espetacular isso, né? Então, ela é a provedora de dinheiro, não ele. Se ela morrer, no mês seguinte não tem dinheiro. Não tem como uma médica, uma executiva, no mês seguinte o dinheiro não brota. Então, se eu fizer um produto Universal Life, eu estou investindo do mesmo jeito no SP500, entendeu? Os índices das 500 maiores empresas, eu garanto para você que, sei lá, não posso dar nome, né? Antiético, mas eu garanto que se tiver, tem uma empresa brasileira lá que deve ser a Embev, que os caras do Garantia são espetaculares. Minha esposa foi Ambev por muitos anos, então eu tive a oportunidade de conhecê-los. Os caras são espetaculares, né? Mas quantos? Quando você imaginou que um brasileiro compraria uma empresa americana? Nunca. E eles não compraram só uma, eles compraram várias. Então, se eu preferir investir no SP500 ou investir no Ibov, eu vou assinar embaixo, irmão. Eu vou por S&P. O Ibov aqui, um cara faz um comentário besta. Besta.
Vou pôr o ministro da Fazenda, o Marcelo. O Ibov despenca, o dólar estoura para cima. Aí fala assim, você já viu quadrilha, né, de festa junina? É mentira! Aí, putz, aí o Ibov estoura para cima, o dólar cai de novo. Então, cara, nós temos o risco Brasil, ele é muito alto. Então, respondendo à tua pergunta, a partir do momento que eu dolarize o meu patrimônio, eu já estou protegido do risco Brasil. Economia, moeda, insatisfação política, seja do lado que você estiver. E isso já responde a questão do Matheus Lima, né? Perguntando sobre o projeto de lei que restringe o direito da seguradora a cobrar o ressarcimento de terceiros que cause dano ao segurado, né? A gente se protege do risco Brasil, né? É isso aí. Protege das 249 exclusões. Porque se eu estou entrando no game, o game tem que ser verdadeiro. Eu não posso mentir para a seguradora. Passível de se fizer, em 2 anos, eu perco o direito indenizatório, ok? Eu fiz uma apólice, vou dar um exemplo típico para vocês. Eu fiz uma apólice para uma irmã minha. Ela é asmática, ok? Se eu falo para a seguradora que ela tem asma, lembra as 3 possibilidades? Aprovação, reprovação, sobretaxação. Eu tenho certeza absoluta que ela seria reprovada, tá? Porque asmática, fuma. Eu falei, olha, eu vou falar para a seguradora, erroneamente, vou falar para a seguradora que você tem bronquite, ok? Porque eu sabia da importância do seguro na vida dela. Só que você está correndo um risco pelos próximos 2 anos de ter pago YZ e ter morrido nesse ano, teu filho vai receber 0. Você concorda com esse risco? Sim ou não? Se ela fala assim não, é não. Não submete o produto. Se ela fala sim, sim, submete. Aí aquela linha tênue entre o correto e o errado. Fui errado? Fui. Sou réu, confesso. Ok? Porém, eu sabia que nestes 2 anos estava super bem, estava tranquila. E também avisei a minha cliente, que é sangue do meu sangue, que se acontecesse algo nos 2 anos, o filho dela não receberia nada. Como ela comprou risco, entendeu? A partir desse momento, hoje ela já está há 10 anos na pólice, já está inclusive resgatando dinheiro, tá? Então, essa é a grande diferença. Eu não tenho exclusão após o 2º ano. Acabou. Aproveitando isso que você falou do resgate, o resgate ele pode ser feito a qualquer momento, é o mesmo, como é que foi? Você solicitou resgate? Espetacular. O processo de resgate, lembra que eu falei sobre break-even? 10 anos? Se eu resgate antes disso, eu vou pagar um negócio chamado surrender charge. O que é o surrender charge? Você é casado, né? Sim. Separa amanhã para você ver o que acontece. Isso chama surrender charge. Entendeu? A tua esposa vai falar assim, isso é meu, 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 isso aqui também é meu. E a conta dos filhos é tua. Entendeu? E vice-versa. O marido também hoje fala assim, minha esposa, você é executiva, e isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Então, o surrender charge, as seguradoras amenizam esse surrender charge do 4º ano em diante. Então, até o 4º ano é importante que eu pague a pólice, tá? E tem a contrapartida. Isso está acontecendo num caso que nós vamos fazer em breve. O cara chega e fala assim, eu não quero ficar 10 anos pagando. Eu tenho dinheiro agora. Eu quero pagar tudo de uma vez. Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer. Porque o dólar está baixo. O SP500 está baixo. Eu quero aproveitar o momento, porque nós estamos tendo um momento de convergência, seja para investimento lá fora, ou seja para seguro de vida lá fora, ok? O que é a convergência? O dólar está barato, apesar do Matheus não achar. Sem sacanagem, tá, Matheus? Continuamos amigos.
apesar do Matheus não achar, o dólar está barato e os fundos lá fora estão baratos. Nós estamos comprando em liquidação. Se eu estou comprando S&P, me corrija quem souber exatamente quanto está, a 3.800 pontos, ele já bateu 4.800, filho, vamos buscar bull market, vamos buscar mercado de alta. Então, eu estou aproveitando o dólar barato, o S&P barato, bum, entuba, paga tudo de uma vez. Acabou. Eu brinco, eu tenho um cliente que brinca, pô, isso aí parece Casas Bahia, André, eu tenho que ficar pagando todo mês o carnê, mano. É para tua família, tá? Então, é assim, eles são extremamente flexíveis, cara. Extremamente flexíveis. Quanto mais dinheiro eu pôr na frente, melhor se torna. Outro ponto legal. Vamos dizer que eu faço o cálculo para o Wallace, molecão, novo, a pólice dele vai dar $1.000 por ano. E aí ele fala, pô, André, mas $1.000 para mim não é nada, eu ganho isso aí por dia, cara. Eu quero fazer 4.000. Você pode pegar o excedente e colocar. Todo este excedente vai para o S&P. André, nesse caso você está falando da Universal, né? Universal Life. Universal Life. É isso aí. Tá? Ô, André, tem algum caminho, algum site, né? Aqui a gente está num grupo seleto, vamos dizer assim, né? São pessoas qualificadas que têm já, é natural que buscam conhecimento, né? De forma natural, né? Tem esse perfil autodidata, estão lá, estão comprando cursos livres para aprender mais. Você tem algum material ou algum site que a gente possa, claro, você disse, são seguradoras gigantes, né? Mas como é um assunto muito novo, eu acho que, né, tem muita gente que gostaria de algo a mais para poder analisar eventualmente o risco dessa seguradora, se tem algo nesse sentido que caiba para compartilhar. Na realidade, assim, eu particularmente eu gosto de trabalhar com 3 seguradoras. Manhattan Life, que é a minha linha de frente, é uma seguradora pouquíssimo conhecida no Brasil, pouquíssimo, mas essa é a que é fundada em 1850. Eu conheço o dono da empresa, então isso me deixa extremamente tranquilo de trabalhar com eles, tá? Manhattan Trust, né, o nome? 1850, não quebraram no crash de 29, não quebraram no subprime, não quebraram, tá? E, de novo, eu conheço o dono da empresa, então isso me deixa muito confortável. Grande parte das minhas apólices está na Manhattan e eu tenho uma companhia chamada National Western Life, que a National, ela saiu do Brasil por uma mentira que foi divulgada por aqueles ex-seguradoras, né? Falando que a SUSEP aplicou uma multa bilionária na National Western de 14 bilhões de dólares. Primeiro que a SUSEP é uma autarquia não aplica multa, ok? Segundo, se a National Western tomasse uma multa de 14 bilhões de dólares, você concorda que teria que aparecer no balanço da empresa? E você concorda que essa empresa teria quebrado? Eu pago as minhas apólices com eles, tá? Então, essa não é mais comercializada. Trabalho com a Pan American, que é uma grande seguradora, e a American Fidelity, tá? Então, basicamente, são essas companhias. Mas quando você vai para um caminho ou você vai para o outro, André? É a gosto do freguês, vamos dizer assim, né? A minha linha de frente, Manhattan Life. A boa seguradora, Wallace, tua pergunta é importantíssima, é aquela que na hora do sinistro, você pega o celular e não liga para um carinha, para um atendente de call center, você liga para o dono da seguradora. Ou preciso pagar uma pólice do Wallace. Você sabe como é paga uma pólice lá fora, Wallace? Atestado de óbito, traduzido, juramentado, em 30 dias o dinheiro entra no Bradesco, cara. Acabou. Zero dor de cabeça. Zero. Eu paguei uma indenização no voo da TAM. Zero dor de cabeça. Eu garanto para você, se você entrar hoje, você vai ver que uma porrada de apólice não foi paga naquele voo da TAM. Ok?
Até complementando, André, desculpa te interromper, mas complementando a resposta do Wallace, nas seguradoras, né, tanto lá fora, como o André comentou, que são regulamentadas, você consegue pegar. No Brasil, no próprio site das seguradoras aqui, você consegue pegar o balanço delas. Então, se você entrar, por exemplo, na Prudential, por exemplo, você consegue ver todo o balanço, o que tem provisionado para pagamento de processo trabalhista, onde estão aplicado o dinheiro, onde está aplicado esse dinheiro da seguradora, quanto tem de prêmios a vencer daqui 60 dias, 120, 180. Então, a gente tem acesso, né, às informações para justamente ver a saúde financeira da empresa, né? Quando a gente fala de seguro, é literalmente trazer uma segurança. Então, é importante aí, como você comentou aqui do pessoal que busca cada vez mais informação, é até um exercício legal da gente ver e destrinchar para ver onde está sendo aplicado o dinheiro das seguradoras, tanto aqui como fora, tá? É isso aí. Mamãe, eu só preciso mais uns 5 minutinhos, eu preciso encerrar. Então, se quiser abrir para perguntas, eu estou à disposição. Olha, esse aqui manda aí. Não, eu tenho só para ver se eu entendi. Então, no caso, a Universal Live, ela é a similar nossa a vida inteira por exemplo, da seguradora X, né? E ela é resgatável, é resgatável, mas tem o break-even de 10 anos. Como a seguradora X também tem. Como então, é isso que é onde ia chegar, até igualzinho. ela tem. Tá. É igualzinho. No E momento no caso, da contratação, no momento da contratação, Eric, você tem uma... No momento da contratação, você tem uma apólice, quando ela é emitida, você consegue visualizar ano a ano qual é esse valor, obviamente, tá valor presente, você tem que colocar a correção, então o cliente sabe, se ele cancelar no 5º ano, ele vai ter X mil reais. Se ele cancelar no 10º, ele vai ter já passado esse break-even. Então, o cliente sabe no D0 o valor que ele terá de resgate. Né? Então, isso também fica muito claro para o cliente o que ele realmente está contratando. Né? Em qualquer seguradora, inclusive no Bem Vivi da Mafre, na seguradora X, na Icatu, em qualquer seguradora ele tem que atingir o break-even, ponto final. Na época vocês estão falando, eu estou entrando na minha aqui para ver que eu tenho na corretora X, eu tenho uma vida inteira e tenho um temporário preferencial. Então, você tem um termo e uma vida inteira. Você tem o Universal. E aí, no caso, seria a vida inteira seria similar à Universal Life. Perfeito. E a outra, qual que é? Termo. Não, mas você falou o nome em inglês dela. Term. Term mesmo. Exato. Tá. Entendi. E se você olhar, Eric, na sua tabela aí do whole life, do vida inteira, quanto mais perto do início da pólice, menor o seu resgate. Isso a partir do 3º ano. Como o André falou, em todas as seguradoras aqui do Brasil. A, B, C, D, é muito simples de entender. Entenda o lado da seguradora. Eu dou $1.000 para você ou R$1.000, não importa a moeda. Eu dou 1.000 moedas. Um mês depois, você morreu. Eu tenho que entregar 1 milhão de moedas para sua esposa. O surrender charge é isso, cara. Se eles não esticarem o prazo, ele não tem caixa para pagar. Você entendeu? É simples. E o matemático que faz esse cálculo, ele vai falar: Eric, homem, 42 anos, fuma, não fuma, esportista, não esportista, sangue, blá, 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 e aí fecha o teu valor. É simples. Tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, acho que é isso, né? Acho que é isso,